Salve, inovadores! Dura paz. Sejam bem-vindos e bem-vindas aí para mais um Slides Perdidos. Fala aí, Cajá, o que você trouxe aí para a gente hoje? Tranquilão, Luiz, beleza? Cara, eu achei aqui um slide perdido. Não é tão antigo quanto um que eu achava, mas tem muito a agregar a questão da cultura de inovação, sacou? Que é esse slide aí. Cara, esse slide ele está dentro de um contexto de uma palestra onde a gente fala sobre criatividade e inovação. E quando a gente fala sobre criatividade no contexto de inovação, a gente fala muito do processo criativo centrado no usuário, que é o design thinking. E o design thinking ele tem esses três valores, né, de base, né? Além dos passos, 7 passos, né, cadenciados para se tangibilizar uma criatividade, uma ideia. Ela tem três valores que são a empatia, a colaboração e a experimentação. E, cara, nada mais provocativo a sua experimentação do que a arte. Então, assim, eu trabalho com arte, cara. Na verdade, eu venho do design, e o design, por eu ter uma mentalidade assim, de querer experimentar o tempo todo, me levou a trabalhar com arte. Então, isso aí são artes minhas, né, de alguma exposição, essa do meio de... Na verdade, as três participaram de uma exposição no Parque Lage. Elas têm a ver, na verdade, com um sentimento e uma experimentação gráfica. E essa experimentação gráfica, ela, muitas das vezes, elas viram a minha identidade visual, elas viram a minha pegada gráfica, elas viram o meu diferencial para outros projetos. E aí, quando a gente fala de experimentação no contexto do design thinking, essa provocação é que, cara, a gente deve experimentar porque a gente nunca sabe o resultado disso que vai acontecer. A gente tem que ter essa mentalidade experimental constantemente, porque isso ajuda a gente a ter uma flexibilidade cognitiva mais atuante, de maior impacto aí na hora que a gente precisa, cara, realmente testar algo novo. Então, eu trago isso para provocar a galera que, cara, arte, música, comida, você precisa experimentar. Você tem que sair do lugar da fala para o lugar da ação. E se a gente está falando em criatividade para inovação, cara, a gente precisa experimentar, né, não, Luiz? Não, irado. Pô, parabéns aí pelo trabalho, muito bonito mesmo as artes aí. Adorei a do meio ali, ó, bem sarcástica. E, cara, mas você falou uma coisa interessante assim, eu sou muito experimental. O que isso quer dizer assim na prática? Eu acho que sobre a mentalidade você explicou um pouco, né? Agora, na prática, fala de você. O que te torna experimental? Que eu acho que vai fazer as pessoas entenderem até se elas também são, ou como elas podem ser mais, fomentar isso, né? Perfeito, perfeito, monstro. Eu sou um cara que raramente consigo beber a mesma coisa. O que quer dizer isso? Se eu vou beber no final de semana, as pessoas bebem cerveja, vinho, normalmente, e a galera é isso. Eu bebo drinks e líquidos. Aí as pessoas falam, pô, líquido? Drink, o que é isso? Eu falo, cara, eu não sei. Eu sei que eu vou misturar, de repente, algo alcoólico ou não, algo gasificado, algo mais xarope, e vou beber. E vai ser legal ou não. Então, estou sempre experimentando líquidos diferentes. Comida, o tempo todo eu faço comidas extremamente saborosas, que eu carrego muito no tempero, mas eu não consigo repetir porque eu faço tudo no flow de um pouco disso, misturo vários temperos. Tipo, vou fazer carne, se eu tiver na telha de misturar um tempero de frutos do mar, eu vou misturar, mano. Eu não me importo, porque eu sei que no final, a partir dessa prática, e é isso, a prática da experimentação, na culinária, no caso, me levou a entender alguns flows que levam a um sabor bom. Ou, cara, e lógico, eu erro nesse processo muitas vezes, sacou? Mas hoje, de tanto experimentar na culinária, hoje eu acerto. E aí, olha que bacana, por experimentar a culinária, eu sou um cara que ontem mesmo eu estava vendo aquele canal, aquele programa Le Cordon Bleu, né? Tem até um amigo meu que é chefe do Le Cordon Bleu, Coderninha, né? O chefe Marcos. Eu fico vendo porque eu quero aperfeiçoar a minha experimentação. Então, ter essa mentalidade de experimentação te faz criar e invadir novos terrenos que te abrem espaço na mente de querer aprender, aumentando o seu repertório que impacta na criatividade. Por isso que eu acho que ter essa mentalidade de experimentação constante, ela faz uma diferença quando a gente leva para a nossa vida. Porque é o que eu falei, eu tomo drinks e líquidos diferentes, como coisas diferentes, pratico artes diferentes, sacou? Hoje, com a inteligência artificial, eu já entendi, e olha que bacana, eu experimentei muito várias ferramentas, né, logo que lançaram elas,
entendi o meu processo criativo, que eu uso muito a experimentação e a manipulação de elementos, e, cara, hoje eu entendo como usar a inteligência artificial dentro das minhas artes. Essas artes são época pré, né? Pré-inteligência artificial. Mas hoje eu consigo compreender elas e usar. Mas foi por quê? Porque eu aceito experimentar. A maior galera, quando começou a inteligência artificial, começou a ser contra a galera que produz arte, né? Produz ilustração, principalmente, né? Começou a criticar a inteligência artificial, tal. Então, cara, como eu sou um cara experimental, em vez de falar qualquer coisa, eu usei. Usei, entendi, compreendi dentro do meu flow e hoje eu utilizo para criar alguns elementos que eu uso dentro de uma colagem digital para o trabalho. Então, acho que, não sei se eu te respondi o que é ser experimental constantemente, né? Mas tem muito a ver, cara, eu acredito que tem muito a ver com estilo de vida. Né? Eu sempre falo nas palestras, tal, que eu sou skatista, hardcore, e eu acho que o skate tem muito disso. E a gente experimentar o skate é um esporte que nasceu, né, cara, como uma base do surf, mas no asfalto, onde todo obstáculo é o que a gente se diverte. Então você tem uma mentalidade, cara, de tentar fazer coisas novas o tempo todo. Eu acho que isso me ajudou muito a lidar com eu conheci o design, sacou? Já ter uma mentalidade mais, vamos testar e que se dane, mano. É. Desapego total do erro, que é outro ponto, né? E o quê? Acabou. Não, eu, eu queria falar É outro ponto. Qual é o outro ponto? o erro. O erro, Ah, quando a gente tá. tem essa mentalidade experimental, a gente lida muito bem com o erro, porque se a gente está fazendo uma experiência, todo erro é um aprendizado. Então, assim, tipo essa artezinha aqui dos demôniozinhos, né? Do demônio e do anjo. Ela tem uma textura que eu demorei a acertar esse tipo de textura na época que eu fiz. Eu errei muito, fiz muita arte com erro do que eu queria. Só que como eu tenho um trabalho experimental, elas eram arte também, até eu conseguir criar essa padronagem assim, meio tensa, mais suja, solta, enfim, que é uma retícula ali que tem. Então, assim, a gente lida muito bem com erro quando a gente tem uma mentalidade de experimentação. Isso faz uma grande diferença, porque a gente encara os desafios sabendo que se a gente não conseguir resolver, a gente vai aprender e vai continuar tentando resolver. Então, acho que a experimentação no campo do design thinking, no foco da inovação, ela também fortalece muito essa lidar com a cultura do erro, com essa visão de ser constantemente evolutivo para acertar e buscar uma solução. Né? Né? Cara, assim, eu acho que essa questão da cultura, do erro, né? Do nosso medo de errar, do medo do erro afetar o nosso ego, né? Afetar a nossa vaidade, isso deixa a gente meio travado mesmo, né? Eu acho que é por isso que, tipo, a gente tem dificuldade de, sei lá, ver tipos de filmes diferentes, né? Eu gosto de filme de ação. Mas não vou ver nunca um musical, porque eu acho musical um saco, né? Pô, música também, né? Acho que, pô, a gente também vide ali aquelas listas de final de ano do Spotify que mostra, o que você escutou durante o ano. Aí sempre né, a mesma playlist, os mesmos artistas, porque essa zona de conforto deixa a gente confortável mesmo. E assim, a gente às vezes quer conforto mesmo, né? Mas a gente acaba abrindo mão de aumentar nosso repertório, né? Assim, você está falando aí sobre várias vantagens de ser experimental. Né? E deu o exemplo do skate, mas eu acho que a gente pode ser experimental até lavando roupa. Tipo, eu tava com umas roupas aqui que eu queria dar uma meio encardidinha, eu queria deixar nos trinks aqui. Tô testando uns produtos novos, sacou? Então, pô, eu acho que dá para ser experimental em todos os lugares, mas se a gente não, vamos dizer assim, tiver essa consciência, a gente vai sempre ficar na zona de conforto, vai sempre ficar na mesmice, né? Vendo os mesmos filmes repetidos ao invés de conhecer outras produções, comendo sempre no mesmo lugar porque sabe que ali é gostoso e aí, pô, não. Aí você perde a oportunidade de achar outros alimentos, né? Ter outras sensações, né? Não? Perfeito, cara, perfeito. E o louco se a pessoa, né, quer ter uma vida ampla, quanto mais ela se permitir, mais ela cresce. Então, por isso que você vai num pagode comigo, você vai ouvir Raça Negra agora. Você vai... Não. A gente foi no evento, qual foi aquele negócio? Era forró? A gente foi algo estranho pra caramba. Porra, era uma.
uma casa de show, entre aspas, né? Uma birosca na Lapa que tocava desde sertanejo até funk proibidão. Então eu fui, não pode reclamar que eu não tenho essa amplitude, mano. Pagode, se for churrasco, eu tô dentro. Eu me perdi, eu ia falar. Eu me lembro. Só vem essa música do Pagodinho aqui na cabeça. Só da Raça Negra. Só raça, vem que vem. Não, eu ia falar. Ah, tá, sobre se permitir. É isso. Porque também tem a ver com música, por isso que eu lembrei, porque a música do Lulu Santos, né? Vamos nos permitir. Eu nem me lembro do contexto da música toda, mas lembrei disso. Quando eu estava falando em permitir errar, lembrei da música do Lulu Santos. Porque eu sei que o Lulu Santos tem umas letras muito profundas. Hoje eu entendo mais do que eu entendia quando era novo. E ela fala muito da existência humana. Eu acho que isso, cara, né? A gente se permitir errar a partir de uma experiência que a gente não sabe o dia de amanhã, se pode ser boa ou ruim, a gente só tem que aceitar que agora eu posso experimentar essa experiência, faz um diferencial do que o Luiz estava falando, na construção de repertório. Cara, porque uma dor, um erro que você está passando agora, é algo que lá na frente você, como mentor, um consultor, um professor, ou líder de algum projeto, você vai poder guiar. Porque não adianta, cara, quem não vive as dores de um caos que é inovação, ela não consegue guiar, ser um bom líder. Ele precisa ter vivência. E essa vivência, cara, está ligada a você se permitir a errar, a aprender, a escutar ideias para tentar, cara, chegar numa solução. Porque para mim a inovação é isso, cara, é um esporte coletivo para a gente poder melhorar a nossa sociedade. Isso aí, cara, isso aí, ó. Em resumo, experimente mais e ouça a Raça Negra. É isso. Valeu, galera. Aí, tinha um negocinho que ia subir com o nosso nome, eu esqueci disso. Mas é isso. Oi? Não é aqui não, é no YouTube. É no YouTube, daqui a pouco eu subir aí umas paradinhas. É isso, Tá galera. bom. Valeu. Até mais. Até mais.